Essa anta queimou as patinhas dela, gente. Olha só. Que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Todo mundo aqui dando um apoio para fazer o combate ao incêndio aqui na área indígena Guató aqui, ó. Estamos aqui na casa da dona Sandra, como vocês podem ver. O fogo veio de repente e se alastrou aqui para dentro aqui, ó. Queimou, como vocês podem ver, ficou na terra. É 1 da madruga agora. Tem muito fogo e agora ficou alto, bem alto. O pessoal do soprador tá lá em cima, não sei se dá pra ver. Tem fogo pra caramba. Quando a gente ouve tudo isso, fica difícil dizer que a devastação ambiental vai acabar com o planeta daqui a algumas décadas, que vamos perder nossas florestas em 30, 40 anos, ou que daqui a alguns séculos vai faltar água até no país que abriga o maior rio do mundo. Tudo isso já está acontecendo agora. São árvores mortas, são pássaros, são filhotes de tudo quanto é espécie, né? Morre tudo com isso aqui, ó. Então, gente, é complicado, é triste ver essa situação, porque a gente sabe que é uma perca irreparável, né? Isso aqui não tem como recuperar. E os sinais estão aí, bem na nossa cara. Você deve se lembrar de quando o dia virou noite em São Paulo, porque a centenas de quilômetros de distância dali, a maior floresta do Brasil queimava, liberando um corredor de fumaça que viajou de norte a sul do país. Para quem estava longe da Amazônia, os 89 mil focos de incêndio que atingiram a floresta naquele 2019 só ganharam concretude quando o céu escureceu. Para quem estava ali, do lado da mata, os efeitos das queimadas foram bem mais devastadores. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, pela Human Rights Watch e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia mostrou que, em 2019, 2.195 pessoas foram internadas por doenças respiratórias diretamente associadas às queimadas na Amazônia. A maioria das internações eram de bebês ou idosos. Se a gente pensa no ano seguinte, em 2020, logo se lembra de imagens que, eu tenho certeza, ficaram gravadas na sua cabeça. São jacarés, antas e cobras carbonizados em um cenário de devastação do Pantanal. Onças com as patas queimadas, árvores secas e retorcidas que antes abrigavam espécies em extinção, como a arara azul. No total, 17 milhões de animais morreram nos incêndios que atingiram o Pantanal em 2020. O prejuízo ambiental no Brasil, nos últimos anos, está matando árvores e bichos de todas as espécies, inclusive a nossa. Eu sou Luciana Barreto e neste episódio do Entre Vozes, eu te convido para uma viagem no tempo que é curta, mas é muito, muito difícil. Os efeitos da devastação ambiental estão todos aí, mas por que não estamos conseguindo frear tudo isso? O que aconteceu para que em 2020 a Amazônia tivesse o pior índice de desmatamento desde 2008, o que permitiu que 30% do Pantanal fosse engolido pelo fogo nesse mesmo ano? Porque em 2021, o Brasil atravessou a pior seca em 91 anos. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, nossa viagem precisa começar um pouco lá atrás, mais especificamente em junho de 2014. É ano de COP20, que teve como sede Lima, no Peru.
Mas antes das grandes lideranças do mundo desembarcarem na América Latina para discutir o futuro climático do planeta, elas se reuniram num outro encontro, como se fosse uma pré-COP, na cidade de Bonn, na Alemanha. Mais ou menos como viria a acontecer 7 anos depois, na COP26, o Brasil acabou atraindo um certo protagonismo naquele encontro. A Organização das Nações Unidas divulgou hoje um relatório sobre mudanças do clima. E o Brasil é apontado como exemplo de sucesso na redução do desmatamento e das emissões de gases do efeito estufa. O Brasil foi o país que conseguiu as maiores reduções em todo o mundo. O relatório aponta 2 razões para isso: a criação de áreas de proteção ambiental na Amazônia e os acordos com empresas privadas que se comprometeram a não comprar carne nem soja das áreas desmatadas. Na comparação entre os dados de 2013 e a média entre 1996 e 2005, a queda do desmatamento é de 70%. Segundo os cientistas, 80% da floresta original ainda estão preservados. Pois é, o Brasil foi a grande estrela daquele encontro justamente pela preservação da Amazônia. Na década avaliada pelos pesquisadores da ONU, o Brasil teve alguns altos e baixos, mas as variações acabavam sendo compensadas depois. Isso quer dizer que mesmo que em 2013 o desmatamento tenha sido superior a 2012, como realmente foi, a expectativa é que o país voltaria em breve a uma tendência de baixa. Mas não foi isso o que a gente viu acontecer. De 2013 em diante, as taxas de desmatamento na Amazônia simplesmente pararam de cair. Quer dizer, não foi tão simplesmente assim. Teve um bocado de decisões políticas que resultaram nessa mudança de rumos. Em 2012, ainda no governo Dilma Rousseff, o Brasil passou a ter um novo Código Florestal, que foi duramente criticado por ambientalistas. Eles diziam que a nova legislação era mais permissiva e que abriria espaço para o desmatamento. Para piorar, nos anos que se seguiram, a demarcação de áreas ambientais protegidas caiu. Também caiu junto o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, responsável pelas políticas públicas na área. Eu comecei contando a história desse ponto para mostrar como a proteção ou a devastação do meio ambiente tem absolutamente tudo a ver com o que acontece lá em Brasília. Em menos de 2 décadas, o Brasil conseguiu reverter e depois retomar as taxas de desmatamento. Foi de exemplo mundial na conservação ambiental para motivo de preocupação e, às vezes, até de constrangimento. Naquele encontro da ONU, no início de 2014, uma coisa parecia certa aos olhos do mundo. O passado de mais de 10 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, desmatados todos os anos, havia ficado para trás. Em 2019, acordamos de vez desse sonho. 4 horas. 4 horas, 16 e 3. Estou gravando para registrar isso. Nunca vi. Aqui no Brasil. Parece que na filmagem está mais claro do que a gente está vendo aqui. Ainda, exatamente. Não é? Não é? Mais claro ainda. 19 de agosto de 2019. De repente, por volta das 4 horas da tarde, as redes sociais foram inundadas de fotos e vídeos mostrando a capital e algumas cidades do interior de São Paulo completamente no escuro. Nas horas seguintes, as manchetes em todos os jornais já eram mais ou menos as mesmas. Fumaça faz o dia virar noite em São Paulo. Logo, os institutos de meteorologia e pesquisadores de todos os cantos do Brasil se mobilizaram para encontrar uma explicação, alguma coisa que justificasse aquele breu no meio da tarde. A maior parte deles apontou que não havia uma única causa para o fenômeno, mas uma confluência de várias. Naquele dia, 2 massas de ar muito diferentes se cruzaram na região e fizeram as nuvens baixarem. Acontece que essas nuvens estavam carregadas de partículas oriundas de incêndios na região amazônica. São Paulo ficou, literalmente, no meio de uma nuvem de fumaça das queimadas. Era a concretização de um problema que vinha sendo repetidamente negado e empurrado para baixo do tapete.
2019 foi o ano em que o Brasil voltou a ultrapassar a taxa de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia. Eu sei que já virou até um clichê usar essa referência, mas ela ajuda a dimensionar a tragédia. Naquele ano, a floresta perdeu uma área equivalente a 1.900 campos de futebol por dia. 2019 também foi o ano em que o presidente Jair Bolsonaro subiu a rampa do Palácio do Planalto e vestiu a faixa presidencial, levando a cabo algumas de suas promessas eleitorais. A questão de reservas indígenas, outro problema que nós temos, eu tenho falado que depender de mim, não temos mais demarcação em terra indígena no Brasil. Uma das primeiras medidas provisórias editadas pelo presidente logo em 2 de janeiro tentava mudar para o Ministério da Agricultura a atribuição de demarcar terras indígenas. Dias depois, a medida virou um embaraço envolvendo o Congresso e o STF. Mas o fato é que, no meio da confusão, as demarcações ficaram paralisadas. Devido à minha formação militar e à minha trajetória como homem público, tenho profundo amor e respeito pela Amazônia. A proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. É preciso lembrar que naquela região vivem mais de 20 milhões de brasileiros que há anos aguardam dinamismo econômico proporcional às riquezas ali existentes. Para proteger a Amazônia, não bastam operações de fiscalização, comando e controle. Jair Bolsonaro fez esse pronunciamento em 23 de agosto de 2019, dias depois que o céu de São Paulo escureceu e os olhos do mundo voltaram-se para a Amazônia em chamas. Mas essa percepção do presidente, que minimiza a importância da fiscalização ambiental, já havia virado política do seu governo há muitos meses. O IBAMA, o ICMBio e outros órgãos de controle e fiscalização já haviam passado por uma limpa promovida pelo ministro Ricardo Salles, o seu primeiro-ministro do Meio Ambiente. Só no primeiro trimestre de 2019, as multas aplicadas pelo IBAMA apresentaram queda de 27%, o menor índice em 11 anos. Mas estudado com ele, fazemos uma limpa no IBAMA e no ICMBio. E já que o problema não era a falta de fiscalização, o governo apontava outros culpados pelo desmatamento e queimadas na Amazônia. O crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Quando o presidente diz que tirou o dinheiro de ONGs, ele está falando, na verdade, de uma outra intervenção do governo que afetou diretamente a fiscalização e a proteção ambiental. No primeiro ano do seu governo, o sucateamento do Ministério do Meio Ambiente se deu não só pela demissão em massa de servidores com anos de experiência, mas também com corte de verbas federais e pela extinção de fundos internacionais que ajudavam a preservar a floresta amazônica. Quando nós criamos o Fundo Amazônia em 2008, a gente conseguiu $1 bilhão só da Noruega. À época, Luciana, alguns brasileiros desconfiados, com razão, falando, vem cá, o que esses caras querem da Amazônia? Eu trouxe não só o ministro do Meio Ambiente, eu trouxe o primeiro-ministro da Noruega para assinar. E, questionado dessa forma, ele respondeu, nós somos um pequeno país perto da Groenlândia. Quando a Groenlândia derreter, nós vamos ser um dos primeiros que vamos submergir. Nós não somos Papai Noel. Isso, para nós, é um seguro de vida. Esse é o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Carlos Mink, geógrafo, ambientalista e ministro do Meio Ambiente entre 2008 e 2010. Foi durante a gestão de Mink que o Brasil estabeleceu uma parceria com a Alemanha e Noruega para a criação do Fundo Amazônia. As duas nações faziam aportes milionários para que o governo brasileiro reduzisse as emissões de CO2 a partir da queda do desmatamento. Em 2019, esses recursos alcançavam a cifra de R$ 2,9 bilhões.
Mas o governo brasileiro viu esse dinheiro escorrer pelos dedos quando decidiu mudar as regras do jogo, deixando de cumprir as exigências que foram acordadas lá atrás, com a criação do fundo. Então eu criei o COFA, Comitê Orientador do Fundo Amazônia, com SPPC, cientistas, índios, seringueiros, empresários, governadores da Amazônia, e o BNDES organizando e gerindo o recurso. O que o Salles fez? O Salles desmontou o COFA, já tirou as representações de índios, seringueiros, SPPC, ficou um COFA chapa branca, e disse que os recursos não iriam para aqueles 10 pontos que a gente tinha definido, que era extrativismo sustentável, cadeias de comercialização, fiscalização, manejo florestal sustentável, etc. É claro que Alemanha e Noruega não viram com bons olhos a reestruturação do comitê que cuidava do Fundo Amazônia. Também não gostaram nada quando Ricardo Salles sugeriu que havia irregularidades nos contratos entre o fundo e as ONGs que atuavam na Amazônia. Em junho daquele ano, durante o encontro do G20 em Osaka, no Japão, autoridades de várias partes do mundo demonstraram preocupação com a pauta ambiental no Brasil. Angela Merkel, então primeira-ministra da Alemanha e uma das financiadoras do Fundo Amazônia, chamou a situação do Brasil de drástica. Já o presidente francês Emmanuel Macron se posicionou contra um acordo entre a União Europeia e o Mercosul por conta do desmatamento no Brasil. Dias depois, o presidente Jair Bolsonaro respondeu. Em Osaka, no Japão, por parte especial de 2 chefes de Estado, é uma coisa que confirmou o que eu pensava no passado. O que eles pensam a nosso respeito. Esses 2, em especial, achavam que estavam tratando com governos anteriores, que após reuniões como essa, vinham para cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas, demarcavam quilombolas, ampliavam a área de proteção, ou seja, dificultavam cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. O senhor Macron queria que ele, ao lado do Raoni, viesse anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele um rotundo não. Não reconheço o Raoni como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer, que nós devemos respeito e consideração. Mas estar ao meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus 1 km² de desmatamento, eu concordaria com ele. Agora, o mesmo, como sobrevoei a Europa já por 2 vezes, eu também lhes disse que não encontrei 1 km² de floresta naquela região. Os desgastes sucessivos fizeram com que, em 10 de agosto de 2019, a Alemanha suspendesse suas doações para o Fundo Amazônia. 5 dias depois, a Noruega foi pelo mesmo caminho. Foi assim que o presidente reagiu à notícia. Não vai comprar mais a Amazônia, não vai deixar de comprar a prestação Amazônia. Pode fazer bom uso dessa grana, no Brasil não precisa disso. 2019 ficou marcado por algumas tragédias ambientais de dimensões assombrosas. Órgãos de fiscalização foram desmontados. O INPE foi amordaçado e depois caluniado quando disse que as queimadas estavam aumentando. O Brasil perdeu seus maiores investidores para a proteção da Amazônia. Produtores rurais promoveram o Dia do Fogo, uma queimada articulada que destruiu áreas de floresta no Pará. O céu de São Paulo escureceu às 3 da tarde. Ativistas foram apontados como culpados pelas queimadas e alguns chegaram a ser presos. No Congresso, correram projetos que ameaçavam terras indígenas e facilitavam a grilagem, prática de roubo de terras. Mas é claro que esse não é o Brasil que apareceu no primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro como chefe de Estado na Assembleia Geral da ONU. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico.
Aí, ó, queimou o Pantanal, ó. Ninguém cuida aí, queimou o Pantanal. É triste isso, ó. Como vocês podem ver, esse fogo, ele veio desde a região do Porto Cercado, veio devastando o Pantanal de lá pra cá e infelizmente entrou dentro da nossa reserva aqui, ó. Esse é o Adílio Guató, presidente da Associação Indígena Guató, que vive no Pantanal mato-grossense. No vídeo de onde tiramos esse áudio, o Adílio caminha e conversa com outros indígenas e ribeirinhos. Eles usavam mangueiras e baldes para tentar aplacar um fogo baixo, mas que, olhando a paisagem, a gente logo percebe que em algum momento foi imenso. Parece que o horizonte é coberto por uma neblina, mas na verdade é só fumaça. Além disso, mal existem árvores e arbustos de pé. Tudo que sobrou é uma vegetação rasteira, cinza e retorcida. Esse é o Pantanal de 2020. Os focos de calor e queimadas no Pantanal aumentaram 240% entre 1º de janeiro e 15 de agosto de 2020, se a gente comparar com o mesmo período de 2019. Dados do INPE mostram que apenas nos primeiros 15 dias do mês de agosto foram contabilizados mais focos de calor do que todo o mês de agosto de 2019. A proliferação de queimadas no Pantanal está muito acima da média. O foco é no Pantanal, onde as queimadas que ocorrem há meses já destruíram quase 28% do bioma, o que inclui fauna e também flora. Corumbá já registrou neste ano quase 5.000 focos de incêndio, é a maior quantidade entre os municípios do país. E as imagens que chegam são essas, que causam, claro, muita preocupação. Enquanto a Amazônia seguia queimando em 2020, até mais do que no ano anterior, um outro bioma atraiu a atenção do Brasil e do mundo. É difícil apagar da memória as imagens das queimadas no Pantanal, que ameaçaram os animais, a vegetação e até a população local. Alguns povos indígenas precisaram ser removidos às pressas, enquanto o fogo e a Covid avançavam a galope sobre as reservas. Para povos indígenas que já sofriam com a queda das demarcações, com as invasões do garimpo ilegal e com as queimadas, a Covid-19 veio como um tornado em uma terra já devastada. Mais vulneráveis ao vírus, eles sofreram com a subnotificação dos casos e com a falta de atendimento. Em março, a FUNAI editou uma portaria estabelecendo algumas medidas para prevenir o avanço da Covid entre os indígenas. O problema é que essas medidas abriam brecha para o contato com povos isolados, em plena pandemia. A pressão do mundo a gente já vinha vivendo. Hoje a pressão do Covid é mais ainda porque é uma coisa invisível que nós não podemos ver. Está sendo um impacto muito grande porque a gente tem que prevenir e no mesmo tempo se adaptar. Para nós, perder a vida de um ancião é perder uma história que vai junto. Foi nesse cenário de múltiplas crises para a população indígena e não indígena que o ministro do Meio Ambiente disse uma frase que marcaria para sempre sua gestão. Ricardo Salles tornou-se o ministro que propôs passar a boiada, enquanto as atenções da imprensa estavam voltadas à devastação da Covid-19. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. O vazamento dessa declaração em maio de 2020 desgastou ainda mais um Brasil já desgastado aos olhos do mundo, mas não o suficiente para colocar a pauta ambiental de volta nos trilhos. O ano foi marcado por tentativas desarticuladas em frear o desmatamento e a maior parte dessas políticas eram só a continuidade de tudo que já vinha sendo feito há meses. O enfraquecimento dos órgãos de fiscalização seguia a todo vapor, com queda de repasses e exonerações. Quem saía geralmente acabava substituído por policiais ou por militares. Foi assim que o Conselho Nacional da Amazônia acabou indo parar nas mãos do vice-presidente e general Hamilton Mourão. Também foi assim que o presidente Jair Bolsonaro baixou pela segunda vez
um decreto de garantia de lei e da ordem, esperando frear a devastação da Amazônia apenas com militares fardados e armados. O Bolsonaro chamou o Mourão para ficar à frente do Comitê da Amazônia, do Conselho da Amazônia, e disseram que ia resolver. Eles asfixiaram o IBAMA, tiraram recursos, tiraram a direção, tiraram os técnicos. Por exemplo, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que cuida dos parques. Qual era a direção do ICMBio? Tinham 5 diretores: biólogos, engenheiros florestais, oceanógrafos. O que o Salles fez? Exonerou todos e botou 5 oficiais da PM de São Paulo à frente do ICMBio. A turma dizia que não era mais ICMBio, era IPMBio, só tinha PM na direção. Muito bem. Os militares não podem substituir o IBAMA e o ICMBio porque eles não têm a expertise de ter um conhecimento ambiental integrado. Por exemplo, esses 2 anos das GLOs, das operações de lei da ordem dos militares na Amazônia, que o Mourão coordenou, custaram 550 milhões de reais, dados oficiais, 550 milhões de reais em 2 anos. Isso é 6 vezes o orçamento do IBAMA. E o desmatamento aumentou 35%. 22 de setembro de 2020. O presidente Jair Bolsonaro mais uma vez discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU. Dessa vez, é em um contexto completamente diferente de um ano antes. Fala dos impactos da Covid-19, critica a politização do vírus pela imprensa brasileira, fala dos impactos econômicos e do socorro prestado pelo governo. Mas quando o assunto é o meio ambiente, o mundo parecia estar escutando exatamente o mesmo discurso do ano anterior. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e a agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Mas a polícia veio, jogou bomba, jogou gás e foi espalhando todo aquele movimento. Teve nossos parentes que acertaram, teve os outros parentes que desmanharam. É importante frisar que nós estávamos aqui há aproximadamente 2 semanas, sempre indo ao Congresso Nacional de forma pacífica e ordeira, cantando, dançando, pedindo para os nossos ancestrais força e sabedoria e principalmente o arquivamento do TR. É junho de 2021 e centenas de indígenas estão acampados em Brasília. O projeto de lei a que Dinamanto Chá, presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, se refere é o 490, que propõe a tese do marco temporal. Explicando de um jeito bem simples, essa tese propõe que só podem ser demarcadas como terras indígenas aquelas que já estavam ocupadas por povos originários em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Esse PL 490, que propõe a tese do marco temporal, está longe de ser uma novidade. Ele foi criado lá em 2007,
Só que foi uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que agora, em 2021, colocou esse projeto em marcha de novo. Comissão que, por sinal, é presidida pela deputada Bia Kicis, apoiadora de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente talvez não faça essa associação assim de imediato, mas demarcar terras indígenas é uma das políticas mais eficazes de preservação ambiental. Isso porque os povos indígenas acabam atuando como verdadeiros guardiões da floresta. As áreas dos povos indígenas são as áreas que menos há desmatamento. Em segundo lugar, os parques nacionais. Em terceiro lugar, as reservas extrativistas. As áreas indígenas protegem os rios, as florestas e a biodiversidade. Com isso, se emite menos carbono e se evita a destruição dos povos originários. Por outro lado, quando se paralisam as demarcações de terras indígenas, ou pior, quando se retira até as terras já conquistadas, tudo que sobra é devastação das florestas e dos povos indígenas. Não demarca a terra, deixa matar, deixa contaminar, deixa desmatar e, com isso, diminui a proteção aos povos originários, a biodiversidade, tirando as florestas, aumenta as emissões de carbono. Agora, as principais atenções sobre a tese do marco temporal foram parar no STF. O Supremo julga o caso do povo indígena Xokleng, que ocupa uma área indígena em Santa Catarina. Se os magistrados decidirem em favor do Xokleng, é como se fosse aberto um precedente contra a tese do marco temporal em todos os casos que vieram depois desse. Só que a discussão caminha a passos muito lentos e não tem prazo para acabar. Agora, um fato bastante preocupante, que todos vocês têm que tomar conhecimento, porque não vai ser um homem apenas que vai mudar o destino do nosso Brasil. O Brasil de amanhã é aquele que cada um de nós fizer no dia de hoje. O Supremo Tribunal ia votar essa semana, passou para a semana que vem. O novo marco temporal. Resumindo, o que é isso? Pela Constituição, as terras ocupadas pelos índios até 88 não se discute. São deles. Essa proposta no Supremo já tem 2 votos contrários a nós, contrários, portanto, à Constituição, querem um novo marco temporal, que seria o que vivemos hoje em dia. Pelo 3º ano consecutivo, nós, brasileiros, assistimos e sentimos na pele os efeitos práticos dessa nova agenda ambiental. Para alguns, esses efeitos chegam de forma violenta, se materializam no fogo que destrói moradias ou na fumaça que mata cada ano mais por problemas respiratórios. Para outros, o efeito é mais sutil. Você já pensou no quanto a devastação do meio ambiente pode ter te custado só neste ano? É economizar água, economizar energia elétrica. A crise hídrica está pesando no bolso do brasileiro. Nos últimos 12 meses, o valor da energia elétrica acumula uma alta de mais de 20%. O aumento do desmatamento na Amazônia, no Cerrado, até na Mata Atlântica, diminuiu a evaporação e as chuvas. Com menos chuva, tem menos dimensão reservatório. Então, menos hidrelétrica, tem que acionar as térmicas a carvão, óleo e gás. É uma energia mais cara e mais poluidora. Ou seja, faz um buraco lá em cima no clima e faz um buraco aqui embaixo no bolso de você, consumidor. Você está pagando mais caro a conta de luz por causa do aumento do desmatamento, claro, combinado com a situação climática. Esta questão agrava a situação climática. O Brasil encerra 2021 com a pior crise hídrica em 91 anos. Em setembro, a floresta amazônica perdeu para o desmatamento uma área equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Foi o pior mês de setembro dos últimos 10 anos. Enquanto isso, uma pesquisa divulgada pela revista científica Nature chamava a atenção do mundo ao apontar que a floresta amazônica já emite mais carbono do que consegue absorver. E a devastação não ficou em um único bioma. Enquanto seguia consumindo a Amazônia, em setembro o fogo também chegou ao Cerrado, consumindo 36 mil hectares da Chapada dos Veadeiros. Foram as piores queimadas no bioma desde 2012. Foi com esse balanço que o Brasil chegou à Assembleia Geral da ONU em 2021. Mais uma vez, não foi isso que apareceu no discurso presidencial. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa.
Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Apesar dos números nada otimistas do desmatamento, das queimadas e do aumento das emissões de gases poluentes, o Brasil assumiu metas climáticas bem ambiciosas em 2021. Alguns meses depois das promessas feitas na ONU, o governo brasileiro chegou à COP26 em Glasgow, na Irlanda, dobrando as apostas. Prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2030, ano em que também promete reduzir em 30% as emissões de metano. Está se perguntando como seria possível cumprir todas essas promessas? Alguns colegas aqui da CNN nos ajudaram e fizeram essa pergunta para quem mais precisa respondê-las: o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro repetiu algumas estratégias do governo Bolsonaro que vocês já conhecem bem, ou que pelo menos passaram a conhecer depois desse episódio. Disse, por exemplo, que vai mobilizar ainda mais soldados das Forças Armadas para fiscalizar as florestas, mas também prometeu fortalecer o IBAMA e o ICMBio, órgãos que foram completamente desmontados nos últimos anos. As agências de fiscalização, as duas, receberam agora autorização do Ministério da Economia para contratar 739 servidores para atuar especificamente com fiscalização. Além disso, foram aumentados os recursos. Eu tinha no início do ano 228 milhões de recursos, foi acrescido mais 270. As promessas feitas na COP podem até parecer distantes para quem sabe o que está acontecendo por aqui. Mas a leitura dos especialistas é que elas estão longe de serem impossíveis. Pelo contrário, o passado prova que essas metas podem muito bem ser concretizadas. Agora, o que o Brasil assinou de acabar com o desmatamento até 2030 é bom. É perfeitamente viável. Eu disse que em 2 anos a gente reduziu a metade do desmatamento. A Marina também reduziu na gestão dela, a Isabela também. Outra coisa, a meta do metano de 30% até 2030 reduzir é muito boa. São mesmo metas muito boas, só é preciso querer tirá-las do papel. Olha só, é meio-dia agora, você não vê o céu de queimada. Olha só, tá queimando tudo. Não tem ninguém. Não tem uma pessoa, não tem ninguém que faça nada por isso, um verdadeiro descaso. Olha isso, gente, na beira do rio, imagina a situação longe desse rio, como é que está, gente? Quantos animais mortos, uma infinidade de animais mortos, gente. Olha o fogo, gente. Gente, olha só. Tudo queimado. Aqui tem um córrego, olha que córrego bonito, água linda. Até na beirinha do córrego queimou tudo. Tudo destruído. A destruição das florestas, a seca, as inundações, os ciclones, as tempestades de areia, a extinção de animais e plantas, nada disso está num futuro distante. Não é um legado funesto que nós vamos deixar para as futuras gerações. É uma conta que está chegando hoje, agora. Isso que acontecia a cada 15 anos já está acontecendo a cada 10, vai passar para daqui a 8. No caso brasileiro, os cientistas mostraram quais eram as áreas do litoral que eram as que primeiro seriam mais inundadas. Recife, Vitória, Rio de Janeiro. No caso do Rio, mapearam até os locais do Rio de Janeiro. Magé, Caxias, Ilha do Governador, Baixada Fluminense, o nome está dizendo Baixada, que é baixo. Quando chove, a maré sobe, pronto. Baixada de Jacarepaguá. Eu sei, essa nossa viagem está ficando longa, mas acontece que a crise ambiental e climática que o Brasil atravessa também é grande. E não deu para falar de tudo aqui nesses minutos. Então, se você quiser acompanhar de perto tudo o que aconteceu nos últimos anos e ainda está acontecendo, você pode acessar o site do monitor socioambiental Sinal de Fumaça, que foi bem importante para a pesquisa desse episódio. E antes de encerrar essa nossa conversa, eu também deixo um recado. Não é tempo de se abater.
O Brasil é uma potência, e se em algum momento você se esquecer disso, eu te aconselho a ouvir de novo o discurso da Chai Suruí, a jovem indígena que representou o Brasil na COP26. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo. Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis. Vamos acabar com a poluição das palavras vazias e vamos lutar por um futuro e um presente habitáveis. É necessário acreditar que o sonho é possível. Talvez nossa luta utópica seja um futuro na Terra. Esse episódio do Entre Vozes fica por aqui. Até a próxima! Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Luciana Barreto. Pesquisa e roteiro, Thaís e Léo. Produção, Danilo Santana. Sonoras e personagens, Thaís e Léo e Danilo Santana. Edição, Tamires Pistoresi e Nathan Kleiman. Sonorização e montagem, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Entre Vozes no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.